Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Temos cultos quartas-feiras, domingo e pequenos grupos durante a semana. E como bem se falou Samuel, amanhã terá início, a faculdade, a bacharel. Então se inscreva da igreja. Então se inscreva para cada vez mais aprendermos mais sobre Cristo. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus, igreja? Amém. Amém. Hoje é aniversário do Samuel. Amém. Senhor Samuel. Quando é do Danilo? Onde Danilo mora? A rua do Danilo. Todo mundo na irmã Dulce hoje. Não, né, Dudu? Amém? Feliz aniversário, Samuel, que Deus te abençoe, você, sua família, pequeno Pedro, Elisiane, que Deus derrame toda a bênção sobre sua vida. Amém? Hoje, nossa exposição de Êxodo 3, vamos ler do 12 até o 22. Êxodo 3, versículo 12 até o 20. Hoje vamos finalizar o capítulo 3, depois de 3 semanas. Êxodo 3, do 12 ao 22. Êxodo, amém? Encontraram? Não é difícil de encontrar, né? Êxodo 3, 12 diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, dize-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade, vos tenho visitado e visto o que vós tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com o nosso Senhor de Israel, o rei do Egito, e lhes dirás: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, te darei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Versículo 21. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro, e vestimenta, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e desposarei os egípcios. Convido você a fechar seus olhos e nossas cabeças. Oremos. Meu Deus, soberano Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Pedir que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos, para que nós possamos entender Tuas palavras, totalmente Tua palavra. Por isso, Deus, nos dê desde já arrependimento, fé, misericórdia, para que nós ouvimos, não que nós queremos ouvir, mas sim que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós lhe pedimos essa noite, a princípio,
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todos dizem? Amém, amém, igreja? Amém. Amém. Antes de nós lermos, né, deixa aberto, vamos passear muito tempo em Êxodo. Mas antes de nós começarmos, fazer mais uma vez um rápido resumo do que nós temos falado anteriormente, para que você não se perca na exposição. Em Gênesis, o povo hebreu está passando fome, na verdade, uma grande fome à sua humanidade em Gênesis. Então, Deus usa o Egito para dar alimento ao seu povo hebreu. Deus usa o Egito, a terra do Egito, Deus usa Faraó, para que o povo tenha mantimentos, comida, água. Né? Então, a princípio, o Egito foi para o povo hebreu um bom lugar. Isso no livro de Gênesis. Mas no livro de Êxodo, a terra do Egito se tornou um local, um lugar de opressão, de escravidão, sofrimento, miséria. E esse sofrimento cada vez mais vai crescendo, vai aumentando, porque Faraó ele vai temer o povo. Faraó teme o crescimento do povo hebreu. E ele diz, né? O povo está crescendo. Usemos de astúcia, né? Para conter essa população. Então, o Faraó que está no poder já não lembra mais de José, pelo que José fez no Egito. Então, o Faraó tem um terrível plano para conter o povo hebreu, ou melhor, o crescimento do povo hebreu. O Faraó, então, ordena o assassinato de todo menino hebreu, e nesse contexto nasce Moisés. Já sabe, Moisés cresce, aos 3 anos de idade, ele vai para o palácio. Moisés adulto, ele mata um homem, vai para Midian. Em Midian, Moisés constitui família, ele casa com uma mulher chamada Zípora, tem um filho chamado Gesso, entre outros filhos. Então, o tempo passa, e agora chegamos no capítulo 3, e Deus vai ao encontro de Moisés. Moisés não vai ao encontro de Deus, mas Deus vai ao encontro de Moisés. E a partir do versículo 12, Deus vai mostrar para Moisés, não quem Moisés é. A partir do versículo 12, Deus vai mostrar para Moisés quem o próprio Deus é. No versículo 12, vamos lá. O versículo 12 começa assim. Deus lhe respondeu: eu serei o quê? Eu serei contigo. Imagine uma criança atravessando uma rua. Criança, com certeza, ela vai ter um pavor, um medo. Imagine atravessar uma rua movimentada, a criança não vai querer, não vai não, até infelizmente nós vemos criança atravessando rua por aí, mas a criança normalmente, ela vai ter medo de atravessar a rua, mas se um adulto, ou um pai no caso, pegar a mão da criança, ela vai atravessar com confiança. Mas a pergunta é, por que agora a criança que antes tinha medo de atravessar a rua, por que agora a criança atravessou? A criança atravessou não é porque ficou mais forte, mas porque ela confia em quem está com ela. Para cá. O problema, às vezes, é que nós somos essa criança. Mas, ao contrário dessa criança, que confia no pai e na mãe e pega na mão e atravessa, nós temos muita dificuldade de pegar na mão de Deus, por assim dizer, e confiar na mão do Pai. Então, versículo 12, Deus agora vai recrutar Moisés, mas não porque Deus viu algo bom em Moisés. Deus não vai libertar o povo, porque Moisés decidiu libertar o povo. Moisés vai libertar o povo, porque Deus decretou que Moisés iria ser o libertador do povo. É interessante que você vai ver isso durante nossas exposições hoje e nas futuras exposições de Êxodo, que a princípio Moisés não quer ir.
Moisés vai dar várias desculpas para não ir ao Egito. Ele vai dizer, por exemplo, quem eu sou? Quem sou eu para ir ao Egito? Quem sou eu? Se não acreditarem, eu não sei falar, né? O coração humano, naturalmente, ele tenta resistir a Deus. O coração humano, por natureza, não corre em obedecer a Deus. Se dependesse de Moisés, Moisés nunca iria ao Egito. Se dependesse de Moisés, Moisés permaneceria no deserto. Agora, se dependesse de você, né, você pisaria na igreja? Né? Você pode falar, não, depender de mim, eu pisaria na igreja. Não. Dependesse de você com certeza, você não pisaria na igreja. Por isso hoje, se você obedece a Deus, se você busca a Deus, essa obediência não nasce da sua força, nasce de Deus agindo em você. Versículo 12, vamos lá mais uma vez. Eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, qual vai ser o sinal? Vocês serão libertos, e depois de libertos, vocês irão me adorar. Ou seja, esse sinal que Deus fala a Moisés, não é um sinal imediato. Não é a sarça que se queimava, né, que se queimava e não se consumia, que Moisés chama até de maravilha, mas não é isso. O sinal é que o povo seria conduzido à adoração a Deus. O povo iria adorar a Deus. Versículo 13, vamos lá, versículo 13. Disse Moisés a Deus: se quando vier o filho de Israel, ele disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhe direi? Se perguntarem o seu nome, Deus, o que vou falar? O que vou falar? Para cá. Interessante. Se eles perguntarem o seu nome, né? Preste atenção nisso. Se eles perguntarem, então para Moisés, eles iriam perguntar. Mas se você for ler a história de Êxodo inteira, você vai descobrir que esse receio de Moisés, essa expectância de Moisés, não tem motivo para ser, nem para ter. Porque ninguém pergunta para Moisés essa pergunta. Né? Ninguém vai perguntar. Ninguém nunca perguntou para Moisés. Mas Moisés diz, eles irão perguntar. Agora a questão é, por que Moisés está pensando isso? Vem para cá. Quando Moisés matou um egípcio, você conhece a história? Talvez seja por isso que ele tenha ficado com essa indagação. Quando Moisés matou o egípcio, né, no outro dia, você conhece a história, ele chegou, né, como se nada tivesse acontecido, né, e Moisés vê dois hebreus brigando, e Moisés vai tentar apaziguar a situação, vai tentar acalmar a situação, mas um dos hebreus faz uma pergunta a Moisés. Que pergunta é essa? Para cá. Quem te colocou sobre juiz sobre nós? Quem te colocou como juiz nessa situação? Resposta de Moisés? Moisés ficou calado. Moisés não respondeu absolutamente nada. Por quê? Porque realmente ninguém havia colocado Moisés como juiz. Moisés ouve a pergunta: quem te colocou como juiz? Quem te mandou aqui como juiz? E Moisés, ao ser perguntado, não responde. Moisés, então, não poderia dizer, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó me enviou, o Deus do pai de vocês me enviou. Moisés não poderia dizer isso. Moisés ficou calado, e talvez, agora calado, ele tenha com essa dúvida,
E se me perguntarem, o que eu vou dizer? E se me perguntarem, na primeira vez que perguntaram de Moisés, Moisés não soube responder, né? Acontece que entre Êxodo 2 e Êxodo 3 se passam 40 anos, ou seja, até Êxodo 2, Moisés tem 40 anos, em Êxodo 3, Moisés agora tem 80 anos, então passaram-se 40 anos, e Moisés não esqueceu essa pergunta, quem te colocou como juiz sobre nós? Né? Já fazia 40 anos, vai para cá. E isso, essa pergunta, é o que pode ecoar também na sua mente. Também na sua mente. Em relação ao pecado. Como explicar aquele pecado que eu cometi há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Se me perguntarem do meu pecado, o que eu vou responder? Como eu vou explicar? Nós, seres humanos, somos mestres na arte de esconder o pecado. Nós inventamos desculpas, nós inventamos histórias, damos desculpas para justificar cada pecado cometido, cada pecado praticado. E por que tentamos dar desculpas e inventamos histórias? Porque, infelizmente, não houve arrependimento. E como não houve arrependimento em relação ao pecado praticado, nós criamos histórias, criamos cenários e trazemos essa desculpa, história e cenário para dentro da igreja. Descobri o meu pecado. E se perguntarem do meu pecado na igreja? O que eu vou responder se perguntarem? O que eu vou falar? Eu vi aquela pessoa olhando para mim. E ao olhar para mim, eu percebi que ela não gosta mais de mim. Né? E não estou nem aí para esse pecado. Felizmente. Né? Às vezes, inclusive, a pessoa está, inclusive, passando pela mesma luta que você está passando. Mas na cabeça de quem cria cenário, história, estão me julgando. Estão me julgando. A verdade é que você e eu, todos nós, precisamos de Cristo. Todos nós precisamos de um libertador. E embora fosse Moisés instrumento de Deus para a libertação do povo hebreu, o libertador do povo hebreu sempre foi Deus, sempre foi Deus. Então Moisés, como todos nós, precisava de um libertador, e também nós precisamos de um libertador. Moisés não poderia ir ao Egito para libertar o povo sem o libertador. Então Moisés precisava de um libertador e você também precisa de um libertador. Então, não é o que você produz nesse mundo. Não é o que você faz nesse mundo. É o que Deus faz com você nesse mundo. Vai para cá. Então, o que Deus está fazendo com você nesse mundo? O que Deus está fazendo com você? Porque na tua história, não tem a ver com a sua força, não tem a ver com aquilo que você acha que é capaz, mas é aquilo que Deus faz através de você. Então, glória a Deus pela sua infinita misericórdia. Glória a Deus pela graça de Deus, pela obra de Deus na sua vida. Então, Moisés precisava de um libertador. Interessante. Vamos rapidamente lermos o versículo 11, que você possa entender. Versículo 11, 3:11. Êxodo
3:11. Amém? Versículo 11 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés pergunta: Quem eu sou? Só que no versículo 13, Moisés agora refaz a pergunta. Não é mais quem eu sou, é quem o Senhor é. Quem tu és? Quem tu és? Quando perguntarem, quem tu és? O que eu respondo? Resposta de Deus, versículo 14. Amém? Versículo 14. Disse Deus a Moisés. O que ele disse? O que ele disse, igreja? Eu sou o que sou. Disse mais: Ainda dirás ao filho de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Outros. Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás ao filho de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Outros. Vai para cá. Então Moisés pergunta: Qual o seu nome? Quando perguntarem o seu nome, o que é que eu direi? E se você for ler Êxodo 3, Moisés não vai mais perguntar nada. Ele vai perguntar quem é você, né? E nada mais Moisés pergunta. Vai para cá. Mas quando Moisés pergunta: Quem sou eu? Versículo 11, Deus não responde. Mas quando Moisés pergunta no verso 14, quem tu és? Aí Deus vai responder. Deus vai responder e Moisés então vai ouvir. E a resposta de Deus é uma resposta diferente. Moisés pergunta: Quem tu és? Resposta: Eu sou o que sou. Perceba que resposta curiosa. Porque Moisés está pedindo um nome que identifique um Deus no meio de tantos deuses existentes naquela época. Moisés está pedindo um nome. Para quando perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Então, antes de Deus falar o seu nome, Deus dá a sua natureza. Deus diz: Eu sou o que sou. Ou seja, ele simplesmente é. Simplesmente Deus é. E é isso que Deus está falando para Moisés. Antes de você ter um nome, né, de saber o meu nome, você vai saber a minha natureza. Antes de você saber o meu nome, você vai saber aquilo que eu sou. Eu sou o que sou eternamente. Vem para cá. E é isso que Deus está dizendo. Quem está te enviando é aquele que é. É aquele que é eterno, é aquele que não tem fim, é aquele que é cheio de graça, de misericórdia, toda virtude, bondade, amor, justiça. Eu sou o que sou. Ou seja, diante de mim, todas as coisas do mundo, do universo, são pequenas. O universo, perto de Deus, é minúsculo. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou o mesmo eternamente, porque eu sou o que sou. Deus simplesmente diz a Moisés: Eu sou o que sou, e eu enviarei você. E quando eu enviar você, eu estarei com você. Sempre foi Deus. E o que Deus diz a Moisés é a mesma coisa que ele disse para cada um de nós essa noite. Eu estarei com você. O Deus eu sou, você vai entender isso daqui a pouco melhor.
o Deus que é, o Deus que era, o Deus que é o Senhor de todas as coisas, tudo está debaixo da poderosa mão de Deus. Tudo que seus olhos contemplam, tudo que você imagina, tudo que você um dia vier a pensar, imaginar, tudo está debaixo do poder soberano de Deus. Quem crê nisso? E aí que entra algo impressionante na vida do ser humano, naturalmente. O Deus que é o Senhor de tudo e de todas as coisas, esse Deus que é poderoso, justo, amor, bondade, benignidade, esse Deus que é tudo, nós perdemos o desejo de estar diante de Deus. Naturalmente. E você vê como as pessoas, muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, igrejas, como muitos tratam o culto a Deus. Muitos tratam o culto a Deus como uma coisa somente do calendário. Calendário. Para pensar. Para cá. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, ele está nesse momento, nesse exato momento, 7h32, nesse exato momento, ele está olhando cada coração de cada um de nós que estamos presentes essa noite aqui na igreja. Nesse exato momento. Exato momento. O que acontece? É que muitas das vezes, se você pudesse, você não deixaria Deus ver o seu coração. Por você, muitas vezes, você não deixaria Deus ver o seu pensamento, o seu coração e o seu desejo. Muitas das vezes, você nem gostaria de estar num culto a Deus. Tantas vezes, você está num culto a Deus, né, e pensar em coisas que não tem nada a ver com Deus. O que eu vou jantar depois de acabar o culto? Será que vai dar tempo de eu, depois do culto, ir para o shopping? Amanhã é segunda-feira. Como vai ser a minha segunda-feira? Será que não vai chover? Pensamentos assim, as pessoas têm num culto a Deus. Para você entender, esse Deus, que a Bíblia diz que sou da mente e coração, né, está nesse exato momento vasculhando cada coração que está aqui essa noite. Versículo 15. Versículo 15. Preste bem atenção no versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o que é a igreja? Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deixa eu ver aqui. Senhor. Me enviou a vós outros. Esse é o meu nome. Eternamente. E assim serei lembrado de geração em... E assim serei lembrado de geração em geração. Para cá. Perceba. Assim, diante de Israel, 2 pontos. O Senhor... Amém, igreja? O Senhor está com letra maiúscula. Não somente o Senhor, mas ó Senhor está de letra maiúscula. Mas como é que começa o versículo? Disse Deus ainda mais ao Senhor. Para cá. Verso 14, disse Deus. Verso 15, disse Deus ainda mais a Moisés. Moisés então pede de Deus o nome. E Deus diz, o Senhor. Né? O Senhor, né, como eu falei, está escrito de maneira diferente, letra maiúscula. Por quê? Aí é a questão, por quê?
Porque na tradução hebraica, essa palavra, o Senhor, é Yahvé. Para cá, senão você não vai entender. Yahvé. Não vou traduzir, né? Y-A-H-W-E-H, né? Yahvé. Diga que Yahvé o enviou. Ou seja, para cá, não se tem certeza dessa pronúncia ser realmente essa, Yahvé. Não se tem certeza. Por quê? Porque alguns teólogos dizem que é Ihavé, outros dizem que é Yahvé, mas a verdade é que esse é o nome, você vai entender daqui a pouco, esse é o nome de Deus. Mas não se tem certeza, porque a tradição oral não foi transmitida. Para cá. A tradição oral do nome Yahvé não foi transmitida. Então não se sabe então se é Yahvé ou Ihavé. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. A questão é, por que se perdeu essa pronúncia? O que aconteceu para que se perdesse a pronúncia? Existia uma lei no Antigo Testamento que não se podia falar o nome de Deus em vão. Amém, igreja? Amém. Então o que fizeram? Então, para não falar o nome de Deus em vão, Yahvé ou Ihavé, colocaram Adonai. Amém? Você vai ver muito na série da Record, Adonai. Mas não mais Yahvé. Por quê? Porque Adonai quer dizer Senhor. Perceba. Ó Senhor. Adonai Senhor. Yahvé ou Ihavé. Ó Senhor. E para cá. A questão é, o que significa Yahvé? Yahvé é aquele que sempre existe, ou seja, o Deus autoexistente. Recapitulando, como tinha a lei de não falar o nome de Deus em vão, e não querem falar o nome de Deus em vão, então trocaram. Não mais Yahvé ou Ihavé. Adonai. Vamos ler mais uma vez. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós, outros. Esse é meu nome, eternamente. E assim será lembrado de geração em geração. Interessante que quando Deus diz Yahvé, eu sou o que sou, Ele não está apenas dizendo eu sou o que sou e somente isso. Ele também está dizendo eu serei o que eu serei. Então é para cá. Então se pudéssemos, não podemos, mas se pudéssemos traduzir o nome completo de Deus, quando ele fala o Senhor, vem para cá. Versículo 15, mais uma vez. Cadê? Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás, filho de Israel, ó Senhor, diga ó Senhor. Ou seja, diga que aquele que sempre foi, tudo para o povo, esse é o Deus. Qual é o seu nome? Diga, Moisés, que aquele que foi, tudo para o povo. Diga, Moisés, que aquele que é, tudo para o povo. Aquele que sempre será, aquilo que o povo sempre precisa, esse é o nome de Deus. Eu serei tudo o que meu povo precisa que seja. Tudo que o povo precisa que seja, eu serei, para que a minha palavra seja cumprida. Eu serei, Moisés, tudo aquilo que é necessário. E é isso, vai para cá. E é isso, lembra que eu falei que Deus está vasculhando mente e coração? E é isso que Deus está vasculhando no teu coração essa noite.
Não da boca para fora, né? Até papagaio fala. Mas no seu coração, mais íntimo do seu coração, Deus sempre foi para você, Deus é tudo para você, Deus é tudo aquilo que você deseja, almeja, muito na sua vida. Todas as vezes que você ouve, quem é Deus? É isso que Deus está dizendo que Ele é. Eu sou aquilo que eu sempre fui, aquilo que sempre é, e eu sou tudo aquilo que todo povo precisa. Para cá. Então não importa aonde você está. Como assim? Vai para cá. Deus é tudo que o povo precisou lá no Egito. Deus é tudo que é necessário para Moisés e para o povo lá em Midian. Deus é tudo que é necessário para o povo lá no deserto. Deus é tudo que é necessário para você, independente do momento atual da sua vida, independente do sofrimento, da sua doença, do seu desemprego. Deus é tudo aquilo que você precisa. Ou seja, Deus é tudo. Deus é tudo. E esse Deus é tudo, não é simplesmente um Deus é tudo para que você seja simplesmente feliz. Deus é tudo para que o propósito dele na sua vida seja cumprido. Mas esse cumprido na sua vida, esse desejo de Deus ser cumprido na sua vida, não é, aí para cá, não é sobre você. É o que Deus irá fazer através de você. Porque se não for você, é qualquer um outro. Versículo 16. Versículo 16. E Deus continua para Moisés. Versículo 16. Vai, junto aos anciãos de Israel, diz-lhes: o Senhor, ó Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vós tem sido feito no Egito. Vai para cá. Então, Deus continuou a falar com Moisés. Vá, Moisés, faça, vá, cumpra, execute, vá. E não somente isso. Versículo 16 de novo, vamos lá. 16. Vá, execute. Vai junto aos anciãos de Israel, diz-lhes: o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto. Na verdade, eu tenho visitado e visto. Como eu falei, a verdade é que muitos de nós, se pudéssemos, não deixaria Deus nos ver. Não deixaríamos. Mas naquele momento, naquele teu pecado, Deus te viu. Naquele teu pecado, Deus te vê. Naquilo que você estava fazendo escondido, que ninguém viu, Ele viu. Vamos ler mais uma vez, Êxodo, voltar um pouquinho, 3:6, para que você possa entender. Êxodo 3:6. Depois voltaremos para o 16. Êxodo 3:6. Diz assim, Êxodo 3:6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deixe salvo, Êxodo 3, vai para Isaías 6:5. Deixe salvo aí, Êxodo 3, vai para Isaías, passagem conhecidíssima, 6:5.
Isaías 6:5. Amém? Amém, igreja? Encontraram? Encontraram? Isaías 6:5 diz assim. Vai para cá, vamos ler. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos... Perceba que o Senhor já foi trocada a grafia, amém? Amém, igreja? Diferente. Então aí é Adonai. Voltemos para Êxodo 3,16. Vamos lá. Ai de mim, né? Isaías fala. Moisés escondeu o rosto. Isaías fala, ai de mim. Para cá. Os olhos do Senhor, na verdade, nos trazem esse sentimento de nos escondermos de Deus. E por quê? Muitas das vezes, nós tememos que Deus nos veja. Porque você sabe que tudo aquilo que você esconde, a todo custo de todas as coisas estão expostas diante de Deus. O seu pecado, todos eles, os que você ainda irá praticar, todos eles estão debaixo da visão dos olhos de Deus. Então, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que nós tentamos nos esconder do olhar de Deus, ao mesmo tempo, depois de convertido, não existe lugar mais grandioso como estar diante dos olhos de Deus. Por que é grandioso? Porque é grandioso estarmos diante dos olhos de Deus. Porque como o povo hebreu, lá no Egito, Deus também vê a nossa aflição, Ele vê o seu sofrimento, Ele vê a sua angústia, Ele vê você padecendo, e não somente vê, Ele se inclina à nossa aflição. E não somente isso, Ele não somente vê, Ele não somente se inclina, Ele é um Deus que age. Ou seja, Ele é um Deus presente. Como Moisés na Bíblia falou, que maravilha ver essa ardente, né? Ver a sarça pegando fogo. Isso é uma maravilha. Isso também, os olhos do Senhor está diante de nós. Isso para nós deveria gerar também em nós uma maravilha. Por quê? Porque, vamos para imaginar, reunidos aqui essa noite, num culto solene a Deus, você pode ter certeza que os olhos de Deus estão sobre cada um de nós. Você pode ter certeza que os olhos do Senhor estão sobre nós. Quando cantamos ou lemos salmos, quando cantamos louvores, quando lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós realmente fazemos algo para engrandecer Deus, os olhos do Senhor estão sobre nós. A bem da verdade, para cá, é que tem coisas que nós vemos e que se nós pudéssemos, nós não veríamos. Teve essa situação, você viu, meu Deus, não queria ter visto, mas viu. Né? Ou então, você vê alguma coisa e finge que não vê. Um exemplo, sei lá, um vizinho discutindo, um casal brigando, você ouve, você vê, mas finge que não vê. Né? Para pensar. Já pensou se Deus agisse dessa mesma maneira como nós agimos?
Vemos e fingimos que não vemos. É para eu pensar. Deus olhasse para você, seu pecado, seu desejo, sua cobiça, sua pornografia, sua mentira, seu roubo. Deus falasse para você: não vou me meter nisso não. Nem me agradece. Você me procura quando precisa. Glória a Deus, que os olhos do Senhor não são como os nossos olhos. Os nossos olhos podem fingir que não veem. Eu não vi, eu fingi que não vi. Mas uma vez, que os olhos do Senhor estão sobre nós, uma vez que Deus vê, Ele sempre vai fazer o que deve ser feito. Os olhos do Senhor não simplesmente veem coisas. Os olhos do Senhor executam coisas. Ninguém que está debaixo dos olhos do Senhor permanece o mesmo, nem Moisés e nem cada um de nós. Quando os olhos do Senhor foram fixos em Moisés, Moisés nunca mais foi o mesmo. Quando os olhos do Senhor viram Isaías nunca mais foi o mesmo. Quando os olhos do Senhor fixarem os olhos em você, você também nunca mais será o mesmo. Mas eu erro, eu falho sim, você erra e você falha. Mas quando você erra e falha, agora você se arrepende. E se você não se arrepende, é uma grande evidência que você não é salvo. Versículo 17. Versículo 17. Êxodo 3,17. Amém? Portanto, Deus falando, portanto disse eu: far-vos-ei subir de aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Para cá. Agora imagine a cena, imagine a situação. Você, né? Para que você possa entender melhor. Imagine você, escravo no Egito, você é escravo, e você vê um senhor de 80 anos vindo na sua direção, Moisés, 80 anos, que você não sabe mais quem é. Imagina um senhor não mais forte, né? Não mais robusto, um idoso de 80 anos dizer para você: olha, isso aqui vai acabar. Né? Vai acabar. Você não vai ser mais escravo. E o melhor, você vai sair daqui para uma terra que manda leite e mel. Como você reagiria? Você provavelmente, você diria: está caduco, né? Não faz sentido nenhum. Como é que você é liberto por um senhor de 80 anos, um idoso, como você é salvo? Não faz nenhum sentido. E para cá. Mas sabe também o que não faz sentido? A sua história também não faz nenhum sentido. Sabe o que não faz sentido? Você aqui essa noite, com uma Bíblia, também não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você estar numa igreja cristã. E por quê que não faz nenhum sentido você estar no culto a Deus essa noite? Porque se você está no culto a Deus hoje, é porque Deus, na sua infinita misericórdia, te atraiu. Mas preste atenção. O que faz sentido, ou melhor, o que faria realmente sentido hoje, é que você não quisesse Deus, não quisesse o amor de Deus, não quisesse ler salmos, ler escritura, orar, participar do culto. Isso que faria sentido. Por quê? Olha os seus pecados. Vasculhe seus pecados. Não pecados de 5 anos atrás, os pecados de hoje.
de hoje. Olha o que você já pensou. Olha o que você já falou. Olha como você já brincou. Olha as fotos que você publicou, que você viu. Olha como você já reagiu hoje. Por isso, não faz humanamente sentido nenhum estar no culto a Deus essa noite. Não faz sentido nenhum. Mas é assim que Deus age. É assim que Deus faz. Não faz sentido nenhum Deus nos perdoar. Não faz sentido nenhum Deus ter misericórdia de você. Mas não existe um jeito melhor do que tudo aquilo que Deus faz. Não existe um jeito melhor do que aquilo que Deus faz. Porque você olhando para o texto, ou a história, se você conhece a história de Êxodo, o povo escravo no Egito, tanto tempo escravo, você pode pensar, por que Deus esperou Moisés completar 80 anos para libertar o povo? Por que não libertou antes? Por que Deus não libertou o povo hebreu quando Moisés era príncipe no Egito? Por que ele esperou tanto tempo? Na verdade, por que Deus simplesmente não libertou o povo? Porque afinal, você sabe, Deus tem poder para isso. Mas o jeito que Deus faz é sempre o melhor jeito possível. Não existe um jeito melhor do que como Deus faz. Deus sabe o que está fazendo com Moisés. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. E Deus sabe o que está fazendo com todo o povo hebreu. Versículo 18 a 20, vamos lá, 18 a 20. Vamos até o 22. 18 a 20. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Vai para cá. Então agora, Deus diz a Moisés o que vai acontecer. Você dirá a Moisés, né, o que eu vou lhe falar, e os anciãos hebreus, eles irão te ouvir. Você irá daqui, de Midian, né, para o Egito, e lá o povo vai ouvir. Vai para cá. E é a primeira vez na Bíblia que um homem é enviado por Deus para falar com outra nação. Vai, Moisés. É a primeira vez na Bíblia que alguém vai falar de Deus para outra nação. Isso é a primeira coisa que vai acontecer. A segunda coisa é que os anciãos irão até Faraó com Moisés. Eles irão acompanhar irão acompanhar Moisés até Faraó. Os anciãos apoiarão Moisés. E a terceira coisa que vai acontecer, segundo a Bíblia, é que diferente dos anciãos, Faraó não irá ouvir. Vamos lá, 18 a 20 mais uma vez. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, Deus dos Hebreus, encontrou. Agora, pois, deixe-os ir, por 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por o quê? Por o quê, igreja? Diga comigo, mão forte. Não, toda a igreja, mão forte. Vai para cá. Por quê?
que Deus usa essa expressão, ele vai falar várias vezes, mão forte, vão levantar a mão. Por quê? Vai para cá. Os egípcios, para que você possa entender, quando os egípcios dominavam outro reino, o que eles faziam? Eles decepavam a mão do rei. Quando o egípcio via uma nação, conquistava a nação, pegavam o rei, decepavam a mão do rei. Por quê? Como símbolo que a mão do rei, derrotado, não tinha poder nenhum. Apenas a mão de Faraó era poderosa. Quando o rei perdia a mão, então a mão do rei que tinha a mão, era a mão mais poderosa. Para cá. E Deus vai falar, eu sei, porém, que Faraó não deixará o povo ir. Não deixará. E quando é que irá? Obrigado. Obrigado por quê? Como é que vai ser essa obrigação? Mão forte. Vamos lá. Versículo 21 e 22. Para finalizar. Versículo 21 e 22, para finalizar. Eu darei mercê a esse povo, aos olhos dos egípcios. E quando saíres, não serás de mãos vazias. Olha a mão aí de novo. Cada mulher pedirá a sua vizinha e sua hóspede joias de prata, joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vai para cá. De novo, não é Moisés, de novo, não é o povo, é Deus. É Deus. Foi e sempre será Deus. É para pensar. As pessoas que oprimiram o povo lá no Egito, né? Deus fala, vocês não tomarão, vocês não roubarão. O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir. Vocês vão pedir, e eles vão dar para vocês, vão dar o quê? Vão dar ouro, vão dar prata e vão dar vestimentas, vão dar roupas. E essas prata e ouro, e as roupas, vocês vestirão suas filhas e seus filhos, e serão despojos, presentes do Egito. Vai para cá. Para cá, para finalizar. Vai para cá. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Por ser o nosso libertador. Por ser o nosso ajudador. Por ser o nosso, por assim dizer, transformador. Por ser aquele que nos amou antes de você o amar. Antes de você o amar. A Bíblia diz que ele te amou primeiro. Agora, se ele te amou primeiro, o que você fez para que ele venha te amar? Nada. Mas ele te amou primeiro. Louvado seja Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça que nos alcançou. E agora podemos louvar a Deus, podemos cantar a Deus, podemos nos chegar a Deus, às vezes com ousadia. Não existe mais véu, não existe mais nada que te impeça de se aproximar a Deus, a não ser você próprio não querer Deus. Então que essa noite, que esse final de culto, você